Então, Guilherme, eu tava pensando lá no dia mesmo que eu tava fazendo contigo, na sexta-feira, na hora que eu fui dormir, eu lembrei o que eu fiz errado nisso aqui. Fiquei pensando nisso quando eu tava indo deitar. E eu fiz uma porcaria quando eu dei essa fórmula aqui pra você, porque ela tá totalmente errada, né? O que eu falei pra você? Que a variação do comprimento, né? Que na dilatação térmica, a variação do comprimento ia ser uma porcentagem do tamanho inicial. Então, o tamanho inicial vezes coeficiente, que é a porcentagem para cada grau Celsius, vezes a quantidade de graus Celsius que vai variar. Beleza? Isso está certo. Só que isso é variação do comprimento. Seria um ΔL, né? Se eu colocasse aqui um delta, isso aqui estaria certo. Eu estou dizendo que o comprimento final é igual a isso. E aí torna-se totalmente mentira. Né? O comprimento final vai ser o que variou, mais o comprimento que já tinha, o L0. Né? Então vai ser L0 mais isso aqui, que é o quanto variou. Esse vai ser o comprimento final quando um objeto sofrer dilatação. Belezinha? Se você quiser botar o L0 em evidência, vai ficar nessa forma aqui, né, que é mais elegante de escrever. Mas para nossa questão a gente vai utilizar aquela forma mesmo, tá? Então a gente tem o comprimento do anel, é isso aqui. E o comprimento do eixo é dado por isso aqui, quando cada um sofre uma variação de temperatura diferente. E aí, se eu quero que o anel passe pelo eixo, né, aqui eu botei o sinal errado também. Eu preciso que a LA seja maior do que a L do eixo. O buraco que tem no anel vai ter que ser maior do que o tamanho do eixo, né? Eu não estava bem naquele dia. Errei até isso aqui, né? Sinal de maior. E aí, tranquilo, né? Vou colocar aqui os dois com temperatura inicial de 20 graus Celsius, 293. Variação de temperatura é temperatura final, menos temperatura inicial. Tudo bom? E aí, vamos lá. Para LA maior que LE, a gente vai ficar com essa coisa feia, maior que essa coisa feia. Só copiei, tá? E substituir os valores. 12, L0 a 12, coeficiente 1,1 vezes 10 a menos 5, tem a menos 293, maior que substituir os valorezinhos aqui. Tudo bem? Eu quero achar uma relação entre a temperatura final do anel e a temperatura final do eixo. Ok. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi pegar esse 12 e passar para o outro lado subtraindo, né? 12,05 menos 12 vai dar esse 0,05 aqui. Tudo bem? Só fiz isso nessa linha para cá. O resto eu deixei igual. E aí tem esse 10 a menos 5 que ele é chato. Ele está dos dois lados, eu poderia cortar, mas eu não posso porque não tem 10 a menos 5 aqui, né? Então o que eu faço? Para cortar ele, entre aspas, a gente multiplica tudo por 10 elevado a 5. Aí vai cortar esse, e esse cara aqui vai ter que ser multiplicado por 10 elevado a 5, né? Por 100 mil. E 0,05 vezes 100 mil vai dar 5 mil. Tudo bem? Ok. Vou jogar uma distributiva aqui. Pum, pum. Vou jogar a distributiva aqui. Pum, pum. Aí vou jogar tudo que é letrinha pro lado direito, tudo que não é pro lado esquerdo, tá? Só para as letrinhas ficarem com coeficiente positivo. 26,51 TE, esse cara passou para lá, ficou menos 13,2 TA. Isso tem que ser menor que, né? No caso, o outro lado tem que ser maior. 26,51 vezes 293 estava negativo, passou positivo. E esse cara aqui eu só repeti ele. O 5.000 estava positivo, passou para o outro lado, negativo. Vai ficar 3.879,78 menos 5.000. A gente vê de cara que isso aqui está um número negativo, né? Lembrando que a temperatura final que a gente vai achar está em Kelvin. Tá? Então, como eu falei para vocês, se a gente considerar as duas temperaturas iguais, né, eu posso chamar as duas de T, ou seja, se eu considerar que eu vou resfriar os dois a mesma coisa, até qual temperatura eu preciso resfriar? A gente vai ter, obviamente, aqui um número negativo, dá menos 67,4 Kelvin. Isso é impossível, porque não existe temperatura abaixo do zero absoluto, abaixo do
do 0 Kelvin, né? E aí a gente vai ficar com as duas outras opções, que seria só aquecer um ou só resfriar o outro, tá? Para que a gente conseguisse ultrapassar a temperatura do... para que o comprimento de um pudesse ser igual ao comprimento do outro, né? Isso daqui a gente utilizou sem fazer com que as temperaturas fossem iguais. Então isso aqui a gente pode usar para testar as outras hipóteses também, tá? A gente já viu que essa primeira hipótese, ela está cancelada, porque a gente teria que ter uma temperatura negativa. Se a gente considerar que a temperatura inicial de E, ela vai permanecer constante, né? Eu não vou mudar a temperatura inicial de E. Se a gente pegasse isso logo desde o início, ficaria muito mais simples. Eu poderia botar isso aqui igual a 0. Acho que nem vale a pena usar aquela fórmula final. Essa fórmula final, porque vai ter que fazer mais conta. Não sei. Bom, vou usar ela, mas se botasse igual a 0 logo no início, também mataria isso aqui. Vamos então, por exemplo, manter a temperatura do anel e trocar a temperatura E. Então vou botar aqui a próxima opção. Se tivermos TA igual a TA0. Opa! Se ele não variou. O TA0, se você não lembra, é 293, né? Então a gente ficaria com, substituindo aqui em cima, tá? Aqui eu posso até botar o 1100, né? Deixa eu só pegar aqui. Ou então a gente tem menos 1100 e Se esse cara aqui fosse 293, a gente ficaria com vezes 293 aqui. E eu vou botar a calculadora, que provavelmente não vai aparecer porque eu estou gravando só o Word, mas não tem problema. 13,293. Não. 13,2 vezes 293. 3.867. Tá? 0,6. Meio que não importa. Aí eu jogaria isso para lá somando. E dá 3.867,6. Mais 7,6. Menos 1.100. Fazendo as continhas aqui. Só dividir esse cara agora por 26,51. Pô, 104, alguma coisa. 104,39. Tá? O que significa? Que eu teria que ter a temperatura do eixo menor do que 104,39. Eu teria que resfriar o eixo até
essa temperatura aqui. Dessa forma, a gente teria o módulo da diferença de temperatura, né, 293 menos isso, ia dar uma diferença de 188 graus, tá? Ok, então nessa hipótese aqui, a gente tem uma diferença de 188 graus. Já se eu mantiver, em vez do TA, eu mantiver o TE, aí a gente vai ter um resultado diferente. Eu vou pegar isso aqui e vou trocar o TE por 293. Né? Então aqui eu estou resfriando apenas o eixo, né? Tive que fazer uma diferença de temperatura de 188, que eu esqueci de escrever aqui. Módulo de TA menos TE teria que ser igual a 188 graus. Desculpa se o latido do cachorro estiver saindo, tá? Mas faz parte. Daqui pra frente é só fazer conta, né? Se você nem quiser assistir o resto do vídeo. Mas vamos lá. Eu vou jogar esse cara pra lá pra ficar positivo e esse cara pra cá pra ficar negativo, ok? Vou fazer as contas todas na calculadora e já colocar o resultado. Então, eu vou fazer 26,51 vezes 293. Isso vai dar 7.700 e cacetada. Aí eu vou jogar esse menos 1.100 para o outro lado, ele vai passar somando, vai ser mais 1.100. 0,22, vou botar só para tirar onda. 8.867. E eu vou dividir o resultado por 13,2, que vai passar dividindo, né? Dividido por 13,2. 671,79. Então a gente vai ter como resultado, né? Uma coisa parecida, mas vai ser na verdade TA maior do que 671,79. E aí você vai ver que a diferença de temperatura vai ser muito maior, né? Se você fizer módulo de TA menos TA agora, vai ser isso aqui menos 293. Vai dar 378 graus de diferença. Logo, a melhor opção mesmo é realmente só resfriar o eixo, em vez de aquecer o anel, porque você teria que aquecer o anel a uma temperatura muito maior. Belezinha? Ai, é isso então, isso que eu tinha errado na minha análise. A minha análise na verdade estava certa, né? Só que eu não considerei que essa temperatura faria ficar abaixo do zero negativo, do zero absoluto.